professor Leonardo Trevisan, desejando um feliz Dia dos Professores, né? Nosso professor Que bom ter um professor aqui. Um dos professores mais queridos. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Obrigado aí boa pela noite, querido. dia. Parabéns. Um dia mais tranquilo. Olha aqui, eu não estou nem na escola, estou em casa. Mais tranquilo. Muda pouco, porque está sempre com um livro em volta, hein? Exatamente. A gente olhando assim, eu achei que estava no escritório da faculdade, onde ele dá a entrevista, porque tem os livros sempre por perto. É isso aí, professor. Mas a gente vai aprender com o professor Leonardo Trevisan. Sempre que ele vem aqui, a gente, né, acaba fervendo bastante. Vira aula, inevitavelmente vira aula. Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem novidades. Todo dia a gente fala isso, a gente tem alguma política ou antipolítica, dependendo da perspectiva, vindo lá dos Estados Unidos. O Donald Trump assumiu hoje, professor, admitiu ter autorizado operações da CIA, que é, né, a Agência Central de Inteligência, na Venezuela. Ele também disse que está estudando fazer ataques, né, realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas venezuelanos, pelo que está dizendo aqui, informações que são do G1, o jornal The New York Times também fez uma publicação mais cedo, afirmando que essas ações autorizadas pela CIA podem incluir operações letais, entre aspas, operações letais, e os alvos poderiam ser Nicolás Maduro, integrantes também do governo venezuelano. Atenção nisso. O Trump disse que autorizou essas operações secretas porque a Venezuela tem enviado drogas e criminosos para os Estados Unidos. Mais uma vez, ataque aos imigrantes também, claro. Rodrigo, quando ele diz isso. E aí ele foi perguntado se agentes de inteligência teriam autoridade para eliminar o presidente da Venezuela, e Trump preferiu não responder. E nessa hora ele ficou em silêncio. Professor, então, acho que assim, é gravíssima essa questão, mais essa que é colocada do governo do Donald Trump, né, professor? Sabe, tudo que a gente fala do presidente Trump, a gente precisa sempre ter uma cautela muito grande, porque tudo é imprevisível. Né? Amanhã ele pode acordar, Gabriela, e dizer que ele não falou nada disso e que a vida continua. Né? A gente precisa ter muita cautela com ele. Né? Primeiro de tudo, né, porque uma autorização como essa seria autorização de assassinatos estatais. Né? Isso, né, parece que não pode, né? Parece que fica feio. Né? E como é que ele avisa uma coisa dessa? Né? Por que ele avisa que a CIA está autorizada? Né? Mais cedo, o próprio New York Times, aí na digital, avisou que ele tinha deixado um avião B-52, que é um avião que pode até ter artilhamento nuclear, chegar a 200 quilômetros da costa venezuelana. 200 quilômetros para um B-52 não é nada, são segundos. Né? Então, por que isso? Né? Por que ele está fazendo tudo isso? Né? A gente não pode cravar que seja exatamente isso, né? Mas alguns fatos sugerem algumas explicações. Né? Primeira delas, óbvia, né? Trump precisa oferecer alguma coisa para a sua população, para o seu eleitorado mais radicalizado. Né? Mesmo o menos radicalizado, aquele mais generalizado, está caindo, Gabriel. Né? Ele está com 37% de aprovação, pesquisa situada desde New York Times, YouGov e a própria Marplan. 37% é o mais baixo índice em 50 anos para um governo no primeiro ano, para 9 meses de governo. Então, de alguma forma, ele precisa criar fatos. Né? Esse é um deles. Né? O episódio em torno de Gaza está o que está acontecendo, as pessoas estão meio que percebendo que a situação, uma coisa é o domingo, outra coisa é a segunda-feira, né? Que uma coisa é o dia de festa, a outra é a realidade, então são coisas diversas. Então ele precisa de mais algum apetite para esse eleitorado. Está conseguindo. Né? Se ele vai realmente bombardear a Venezuela, se ele vai realmente entrar com tropas na Venezuela, seria uma situação que ele negaria, Gabriela, aquilo que ele prometeu que no governo dele ele jamais iniciaria uma nova guerra, ele acabaria com a guerra que os outros fizeram. Né? Então, peraí.
né? O eleitorado dele tem essa situação e isto é. O que é que isso tudo conta, né? Mas eu acho que o motivo real para ele mandar esses recados para o Maduro, né, tem a ver exatamente com aquilo que a Venezuela é sinônimo, né? Venezuela é sinônimo de petróleo. Petróleo. É isso, né? E uma semana antes dele colocar aqueles navios, aqueles 3 primeiros navios, lembra aqueles 2 cruzadores? Nós falamos dele aqui, né, Rodrigo? Praticamente no Mar do Caribe. Uma semana antes, ele tinha assinado, Trump, uma autorização para que a Chevron, a maior petrolífera venezuelana, voltasse a fazer negócios com o Maduro, dizendo que não seriam sancionados, nem ia ter sanção para Maior petroleira dos Estados Unidos, Chevron. os Estados Unidos, Rodrigo, né? Aí você vai me perguntar por que ele fez isso? Porque a Chevron bateu na porta dele e disse o seguinte, escuta, quando o Biden, lá aquele acordo de Barbados, eu fui na história aqui e fiz vários investimentos lá. A Chevron estava de olho em Essequiba, a Chevron estava de olho com um fato real, né? A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é ponto pacífico. Ela é maior do que a da Arábia Saudita. Né? Então, quando se olha para isso, o que a Chevron estava fazendo lá? Ela queria fazer valer os investimentos que ela fez e queria comprar petróleo mais barato. Né? É isto. Né? Para ela equilibrar, inclusive, a oferta dentro dos Estados Unidos. Quando você olha para esse quadro, você entende por que autorizou. Vocês podem imaginar a turma do Marco Rubio, quando eles ficaram sabendo que o próprio presidente tinha sancionado a anti-sanção para a Chevron? Né? Ficaram bravos. Né? Ele precisava dar um carinhozinho nesse pessoal. Né? O carinhozinho é esse todo que a gente está vendo. Colocou os aviões e etc. Dizer que um B-52 ou um submarino nuclear vai caçar a lancha de narcotraficante é brincadeira de criança. Né? Ninguém acredita numa coisa dessa. 2, todos os analistas internacionais, sem nenhuma exceção, reconhecem o mesmo ponto. A Venezuela não é rota de narcotraficante para. Não é. Até pela posição geográfica, por uma série de razões, não é rota. Não interessa. Então não tem sentido. É claro que você falou a palavra narcotraficante, fica tudo perdoado, porque eu estou fazendo uma coisa santa. Ninguém quer o tráfico, mas escuta, eles não são onipresentes. Eles não estão na Venezuela. Né? Então a gente precisa juntar essas coisas para entender qual é o show que ele está dando hoje. De qualquer maneira, professor, é a principal manchete hoje a Gabi já citou aqui, New York Times, está na capa do New York Times. Exatamente. É manchete nos principais sites aqui do Brasil também, então é algo que está fervendo. Nos Estados Unidos, tudo fervendo. Rodrigo, como se por acaso a Venezuela fosse bombardeada amanhã. As coisas não é. Sim. Segundo ponto, que eu acho que a gente precisa ter clareza disso, né? O quanto que esse aviso, essas coisas todas, mantém o Maduro no poder. Isso fortalece o Maduro, não enfraquece, não sejamos ingênuos. É verdade. Porque ele arruma uma causa. Aliás, hoje ele já liberou na principal, não tem outro nome, favela de Caracas, Apetara, né? Ele liberou uma quantidade enorme de adesões a milícias e... Exato. O Maduro tem um calcanhar de Aquiles. O Maduro é mordido pelo Diosdado Cabelo. Né? A gente que é o ministro do interior, que nunca foi, né, que é o lugar dele. Então, de alguma forma, porque a gente tem que entender o seguinte sobre a Venezuela. Né? A Venezuela é muito parecida com o Egito. Não tem muita diferença. O que aconteceu na Venezuela? Os militares venezuelanos se transformaram em sócios, primeiro das estatais e agora das empresas privadas. O Washington Post fez uma matéria impressionante sobre a forma que talvez não tenha nenhuma grande empresa na Venezuela que não tenha
um ou mais militares no seu conselho de administração. Exato. Os militares são sócios, tanto das estatais, e é claro, a PDVSA já é dirigida por generais. Aliás, uma das razões por terem problemas, e não eram técnicos. Então, quando a gente olha para esse quadro, né, precisa entender que essas ameaças, elas têm um outro lado dentro. Qual é o pior dos aspectos, Rodrigo? Né? Se ela se consumar, isso é muito ruim para a América Latina inteira. Né? Você voltar no tempo, mais de 50 anos, para os ataques, para o tempo, a lá estilo golpe no Brasil, todo mundo lembra do Brother Sun, a lá estilo golpe no Chile, lembra do golpe do Chile? Quanto a... Né? A América Latina não precisa mais disso. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, isso seria muito ruim para a América Latina como um todo. Né? Eu tenho a desconfiança, Rodrigo, que nem o Milei, ele não vai falar, mas a diplomacia argentina não quer um ataque desse. É verdade. Porque ela não sabe onde ele para. Uhum. Né? Porque todo mundo sabe como é que uma guerra começa. Isso aí é lá desde o Egito, não sabe como é que ela acaba. Né? Então, de alguma forma, põe todo mundo as barbas de molho. Para o Brasil, seria uma péssima notícia. Até mesmo pelo fluxo de imigrantes que iria aumentar muito. Então, de algum quadro disso tudo, nós temos que saber uma frase concreta. Trump está de novo nas manchetes, Rodrigo. De novo ele fez assunto. Se Gaza acabou, ou as pessoas começaram a tomar consciência sobre Gaza, troca o disco. Né? E nós vamos falar disso e, de alguma forma, fica interessante, porque quem começou tudo isso foi ele mesmo, ao dar a isenção para a Chevron. É muito interessante. Ele, de fato, ele de mídia entende. Nós podemos brigar o que nós quisermos, mas de mídia ele entende, ele entende. Excelente. O professor verdade. sempre vai mais a fundo, né, do que as manchetes. Quero muito agradecer aqui a sua participação, professor, especialmente num dia como hoje. É muito bom ter o senhor aqui do nosso lado no N2. Um grande abraço, feliz dia dos professores mais uma vez. Eu que agradeço a boa conversa. Chico, um abraço para vocês. Rodrigo, um abraço para todos. Um abraço, boa noite querido. a todos, meus caros. Um abração, amigo. Um abração. Até mais. Até mais. O Trump que dobrou o preço pela cabeça do Maduro, né? Está também nessa matéria do New York Times. Mas, saiu de 25 milhões para 50 milhões a cabeça do homem, acusando de ser o chefe daquele cartel lá do... Cartel dos sóis, né? Dos sóis, Mas é bom que o professor fez a observação, né? O Trump está querendo aí o Nobel da Paz e, ao mesmo tempo, vai começar uma guerra. Agora não faz muito sentido. Agora, o que faz sentido é a Maria Corina ter sido nomeada para ganhar. É no mesmo pacote, né? É o mesmo pacote do ataque à Venezuela, mas acho que nós vamos mudar de assunto agora.